convidados. Esta já é a segunda mesa. A primeira, queria saudar o conterrâneo Juarez Molinari, que digamos, um dos líderes da Abramet, que, ao longo do tempo, vem cuidando desse tema. Nós, na Comissão de Assuntos Sociais, discutimos muito a questão envolvendo os acidentes com motociclistas. E esse é, talvez, um dos piores males. E a gente viu, até o senador Theomário Mota não referiu, mas Boa Vista, a capital de Roraima, é a cidade de maior índice de violência envolvendo motociclistas e motos. Porque hoje a moto se tornou um veículo econômico e, naturalmente, é assim, transporta tudo, a família inteira dentro de uma moto. Você vê os maiores absurdos em cima de uma moto. E, evidentemente, que isso, a pessoa que está ali, o motorista, mesmo se num carro, no acidente mostrado aqui agora há pouco, a mãe, a criança e a filha morrem, né, pela gravidade do acidente, imagina numa moto que não há nenhuma proteção ao corpo, a não ser um capacete e se ele estiver com a roupa adequada, porque normalmente está de chinelo de dedo ou de calção, portanto não há nenhuma proteção para o corpo do motociclista. São Paulo já reduziu bastante, nós tratamos em pelo menos 3 audiências públicas, fizemos um seminário sobre o tema, tratando de algumas providências que são didáticas. Por exemplo, a gente viu que o preparo para a habilitação de um motociclista, ele fazia num campo absolutamente limpo. A moto praticamente deslizava sobre um cimento limpinho, arrumadinho, sem buraco, sem areia, sem água, sem nada. Então, não há como, aquilo não era real. Aquilo ali era uma ficção, eu diria assim, um teste virtual. Ele não se habilitava num teste da realidade. Andar e conviver com carros, né, numa estrada, numa rua estreita, ou numa avenida, ou numa estrada muito movimentada, com as questões de sinalização e tudo mais. A questão relacionada à educação parece o eixo central de tudo isso. O eixo central. Discutimos muito aqui. Ouvi pela Rádio Senado, porque estava preparando, tenho hoje que fazer um exame, mas o Molinari, 60% das UTIs estão ocupadas por acidentes de carros. 60%. Então, veja só, pessoas, às vezes, doentes com câncer ou com uma outra doença grave, não pode entrar na UTI porque ela está ocupada por um acidentado. E, às vezes, veja só, é um jovem de 34, 20 e poucos anos de idade, porque, normalmente, os acidentes ocorrem com gente jovem. Então, esse é um custo de saúde pública. Tem um custo da Previdência Social, porque essa pessoa, com 20 e poucos anos, fica inabilitada e vai ter que ficar sendo protegida pela Previdência Social. A Previdência fez cálculos, e são alarmantes os cálculos de gastos para as pessoas, e são jovens, portanto, ao longo do tempo. Além do gasto da reabilitação motora. O Sara Kubitschek, que o diga, a quantia de reabilitação que são provocados por acidentes, seja de motos ou de automóvel. Ontem à noite, o Fantástico mostrou, casualmente conheço o comandante Gustavo Assis, um comandante de helicóptero, que estava num ônibus. Veja só, ele pilota helicópteros. A vida é uma coisa impressionante. E ele, senador Paim, estava num ônibus, indo para Florianópolis, o ônibus capotou, ele perdeu um braço. Lembrou do menino que teve o braço amputado, o ciclista ali. Num acidente de um irresponsável, né? E o pior é que o pai, em vez de dizer que o filho errou, não, ele foi atacar a imprensa que estava cobrindo aquilo. E esse comandante, há 8 meses, faz 8 meses o acidente, ele colocou um braço mecânico, uma mão mecânica, está fazendo agora, e fez o primeiro voo autorizado pela ANAC. Há um outro caso no Amazonas, também de piloto de helicóptero, para essa autorização ele permitir. Então, esse exemplo, ele foi num ônibus, várias outras pessoas também foram vítimas desse acidente, ele caiu num peral, e ele ontem apareceu mostrando, e a demonstração assim, de superação. Mas o eixo de tudo isso está em educação, educação e educação. Não adianta. Você passa aqui em Brasília, o carro está dentro, o motorista está dentro de um carro do ano. Ele abre o vidro e joga uma lata de refrigerante, ele joga... Não é um acidente. Ele pode provocar um acidente com essa irresponsabilidade. Eu já vi gente jogar casca de coco, senador Paim.
uma casca de coco. Pode vir no para-brisa do carro. É uma coisa absurda. Aconteceu recentemente, me informaram um carrinho de carga desses de... como é que chama? Que vai atrás do carro para carregar o reboque. Um reboque vinha carregado com aço e desprendeu na ponte e veio em cima de uma moça que morreu na hora. Todo o aço, os filetes de aço, os vergalhões vieram direto na moça, ela morreu 34 anos, deixando uma filhinha, deixando um filho, a gente sabe bem, porque eu não estava em Brasília nesse dia, me informou uma secretária, 2 anos de idade. Veja só, então, são várias questões, mas a educação, o cuidado, o respeito, a velocidade. Por que andamos mais na velocidade do que permite a rua? Porque nós queremos chegar na frente. Nós queremos chegar primeiro, nós queremos ser os maiorais. Então, nós começamos a cometer essas imprudências que são fatais, são graves. E numa estrada que está chovendo, que está molhada, que tem serração, que tem nebulosidade, os maiores absurdos a gente vê nas nossas estradas. E isso é um problema de educação, senador. A lei pode ser a mais dura possível. Aí ela esbarra no quê? Na impunidade. Entrega lá a carteira, depois ela já está com a carteira na mão de novo, e paga uma fiança, uma multa, e nada acontece. E aí as pessoas que são vítimas, que perderam o filho, o pai e uma mãe, veem o motorista irresponsável flanando pelas ruas. Então, não há consequência. E se nós não tivermos educação, as leis mais duras, elas podem ter um paliativo, mas elas não vão resolver o problema. E acho que essa ideia de envolver a escola, as escolas, o dinheiro que era aplicado para investir na educação, nas campanhas, para onde foi? Para o Caixa Único, que é arrecadado para essa finalidade. Então, senador Paim, parabéns pela iniciativa. Eu quero cumprimentar a Abramet, porque vem debatendo permanentemente o tema. Colocar isso na agenda do cidadão brasileiro é uma forma também de você manter alerta a sociedade para essa responsabilidade.